Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja nesse momento a pegar a sua Bíblia. Segura a sua Bíblia nesse momento bem forte. Essa Bíblia que você está em mãos é a palavra de Deus. Amém? E é a palavra de Deus que vai ser lida agora, que vai ser compartilhada. Então, igreja, esteja atento àquilo que Deus, através de mim, instrumento, um servo apenas do Senhor, mas o que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Eu tenho certeza que se você acolher a palavra de Deus, você vai ver grandes mudanças, grandes transformações na sua vida. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Evangelho segundo São Lucas, evangelista Lucas. Lucas, que era médico, isso? Um doutor, médico. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Fala de um jovem rico. De um jovem rico. Mesmo sentados, mas em reverência à palavra do nosso Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Pai amado, fala ao nosso coração através da sua palavra. Edifica-nos, Senhor, de tal forma que alcancemos a plena estatura e conhecimento do teu Filho Jesus Cristo. Leva, Senhor, a nossa mente cativa à mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Andam falando por aí, andam dizendo por aí, que cristão que é abençoado tem que ser rico, tem que ser cheio da nota, tem que ter grana, tem que ter dinheiro, bufunfa, lamorca. E vou dizer agora uma palavra na língua polonesa: dinheiro, pieniędzy. Jesus nunca valorizou o ser rico. Há muitos que estão equivocados, achando que o Evangelho é o Evangelho da prosperidade. Prosperidade financeira. Prosperidade... Um pouquinho só diminui aqui, Jonas, por favor. Está voando aqui. Jesus nunca valorizou a riqueza. Pastor,
Eu quero ser rico. Bom, se você tiver condições para isso, seja. Desde que seja o fruto do seu trabalho. Nada de loteria esportiva, nada de Mega Sena, nada de raspadinha. Esse dinheiro é amaldiçoado. Da mesma forma que vem, vai embora. Da mesma forma que vem, vai embora. Nós metodistas cremos que a forma digna de termos dinheiro é através do nosso trabalho. Mas eu quero ser rico, pastor? Tudo bem, é um direito seu. Mas Jesus nunca valorizou o ser rico. Jesus sempre priorizou o ser e não o ter. Dá para entender isso, igreja? Jesus sempre valorizou o ser do que o ter. E Jesus tem um diálogo com um moço, diz a Bíblia, um moço rico, um jovem rico. Olha que interessante, jovem, mas já era rico, né? E hoje a gente vê a nossa juventude sem perspectiva, muitas vezes, dentro da nossa realidade brasileira, mais de 50% dos nossos jovens vivem em famílias que ganham um salário mínimo. Essa é a estatística do nosso país. Então, possivelmente você aqui do IP talvez não seja um jovem rico, com muito dinheiro, com muita grana. Mas Jesus, ele conversou com um jovem rico. E um jovem rico que chegou diante de Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. Um jovem que tinha uma belíssima preocupação. Era um jovem que estava preocupado com a sua vida espiritual. Era um jovem que estava preocupado com o seu futuro espiritual. Ele estava preocupado com aquilo que era muito importante e com aquilo que é o mais importante para nós até hoje, é a nossa vida eterna. O jovem, o adulto, hoje está preocupado com o quê? Com o que comer, com o que vestir. Hoje o jovem está preocupado com a sua colocação no mercado de trabalho. Hoje o jovem, ele tem a sua preocupação em obter um bom estudo, uma boa qualificação. Ao menos esse é o jovem que o Brasil espera, que nós esperamos. Um jovem que tenha vontade de estar se colocando na nossa sociedade. Mas muito jovem não tem se preocupado, muitos adultos não têm se preocupado com a vida eterna. Eu lembro quando era criança, falava-se muito nas nossas igrejas: onde passarás a eternidade? Quem é dessa época que as igrejas falavam muito sobre isso? Folheto, a mensagem dos pastores naquele púlpito: onde passarás a eternidade, meu irmão, minha irmã? Se hoje você morrer, você vai para o céu ou vai para o inferno. E a mensagem tem que continuar mesmo. Essa mensagem, ela tem que continuar. Onde passarás a eternidade, Rogério? Onde passarás a eternidade, Pâmela? Onde passarás a eternidade, Tamires? É o equilíbrio entre o aqui, mas também a nossa vida depois com Deus. Eu sempre conto que eu tive um aluno
na terceira série do ensino médio, e eu falei, esse rapaz, ele já foi de igreja. E uma vez conversando com ele, batata, era afastado da igreja. Professor, eu sou jovem, a minha igreja é muito rigorosa, pega no nosso pé, o pastor não deixa a gente nem ir para lá ou para aquele lugar, não pode. Aí qual foi a sábia, entre aspas, a sábia decisão dele? Vou experimentar o mundo, vou experimentar as coisas deste mundo, e quando eu for velho, ele falando assim mesmo, e quando eu tiver uma certa idade, eu volto para Jesus. Sabe por quê, professor? Porque eu já fui predestinado para ser salvo. Então, uma vez salvo, sempre salvo. De alguma forma, Jesus vai me resgatar. Eu falei só para ele o seguinte: e se você sair hoje dessa escola e uma bala perdida atravessar o seu coração e você bater com as botas? Jovem, igreja, esse é o primeiro recado de Deus. Você tem se preparado, você tem buscado a vida eterna? Essa vida eterna é a sua vida eterna com Deus. Não se esqueça que você é eterno, meu irmão. Só que essa eternidade, ela pode ser no inferno, ou essa eternidade, ela pode ser no céu. E é você, somos nós, quem escolhemos essa eternidade. Então aquele jovem, ele tinha uma preocupação excelente. Ele tinha uma preocupação com a sua vida após a morte. Ele tinha uma preocupação em que ele queria fazer algo para que ele pudesse ter a vida eterna. Só tem um detalhe: ele achava que a vida eterna ele iria alcançar através dos méritos que ele tinha. Ele achava que ia alcançar a vida eterna através das obras que ele realizava. Meu irmão, minha irmã, a vida eterna não é uma obra nossa, mas é uma obra que foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é só a partir do momento em que eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, é que eu vou poder experimentar um dia essa vida eterna. Essa vida eterna não depende das obras que eu faço, essa vida eterna não depende daquilo que eu realizo. A vida eterna é algo que somente o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, pode oferecer a nós. Agora também existem pessoas que querem a vida eterna. Levante aqui a mão quem deseja a vida eterna. Vamos ver se eu estou errado. Não, a minha teoria está correta. Eu acredito que todos queiram a vida eterna. Eu vou chegar próximo de você e vou falar assim: eu posso ouvir um amém? E você diz amém, tá bom? Se você quer a vida eterna, eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Todo mundo quer a vida eterna, querido. Todo mundo quer a vida eterna. Agora eu faço uma outra pergunta: nós fazemos por merecer a vida eterna? Nós fazemos por merecer em ter a vida eterna? Um dia eu li o seguinte, presta bem atenção. Leonardo, na vida eterna, meu irmão, toda a realidade é Deus. Eu imagino que lá na eternidade é nós nos prostrando diante de Deus, é nós louvando a Deus, é nós glorificando a Deus. Não é isso. A eternidade não será isso, igreja. O foco é esse. Como que eu quero isso na vida eterna, se aqui eu não consigo passar 2 minutos na presença de Deus?
como eu quero desejar a vida eterna se aqui eu não consigo estar 5 minutos em comunhão com Deus? Porque na eternidade acabou o Facebook. Na eternidade acabou praia. Na eternidade acabou trabalho. No céu acabou tantas coisas que nós estamos nos prendendo aqui e que não tem permitido nós estarmos na presença de Deus. Vocês entenderam? Então existem pessoas que desejam a vida eterna, mas não faz por merecer para ter a vida eterna. Aqui lançamos luzes naquilo que vai ser o vindouro. Essa adoração, esse louvor maravilhoso que nós temos experimentado, isso aqui, irmão, do que vai ser na eternidade. Na eternidade acabou o funk, acabou o samba, acabou o ficar, acabou o mau caratismo, acabou. Só que se eu vivo tudo isso aqui, como que eu vou querer ser diferente lá? É para pensarmos, igreja. Porque vida eterna muitas vezes virou para nós um chavão, sem pensarmos o que é a verdadeira essência da vida eterna. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. E Jesus sabiamente chegou para aquele jovem e disse: guarda os mandamentos. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Não era tudo isso a essência da lei de Moisés? Certo, pastora? Tudo isso é a essência da lei de Moisés? E o jovem, ele disse assim: mas Senhor, desde a minha mocidade, eu guardo tudo isso. Desde a minha mocidade, eu faço tudo isso, Senhor. Mas, preste bem atenção, igreja, onde Jesus queria levar esse jovem a pensar e a refletir. Olha que interessante. Jesus estava propondo para aquele jovem o seguinte raciocínio: você está obedecendo toda a lei de Moisés, você é um bom cidadão, você tem ética, você tem moral, mas só isso não é suficiente para herdar a vida eterna. Às vezes nós entendemos, igreja, que tendo um bom padrão de comportamento, que tendo uma ética, uma perfeita moral, nós estamos sendo salvos. Tudo isso é fruto de uma verdadeira conversão. Tudo isso é fruto de uma verdadeira santidade. Mas esse conjunto de ética, de normas, de padrões, não é o que vai nos levar a ter a vida eterna. Às vezes achamos que somos salvos porque meu pai é crente e porque minha mãe é crente. E salvação não é algo hereditário. Você não alcança a salvação através de uma transfusão de sangue. Você só pode ser salvo através da sua decisão pessoal por Jesus. Você só pode ser salvo, nós só podemos ser salvos através da nossa experiência pessoal com Deus. Experiência de conversão, experiência de santidade, experiência de estarmos no altar do nosso Deus. E o altar, não estou falando aqui,
mas o altar que deve estar em cada momento da nossa vida. Jesus foi muito sábio. Jesus queria levar aquele jovem a pensar, a entender que seguir apenas um código de conduta não é suficiente para ter salvação. Mas a conversão, a experiência que nós temos com Jesus, nos leva a ser pessoas diferentes, nos leva a ser pessoas com uma regra de conduta diferenciada. Amém? E depois, no terceiro ponto, Jesus falou para ele, quis mostrar para ele o seguinte: você deixou já de cumprir a primeira lei, o primeiro mandamento. O que Jesus fala? Que bom, você cumpre tudo isso. Jesus disse para ele: te falta uma coisa. Aquela situação, né? Você acha que está tão assim diante de Deus, né? Tão já, e de repente o Espírito de Deus fala assim: mas te falta algo. E Jesus disse para ele: te falta algo. Vai, pega a sua riqueza, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você me segue. E diz a Bíblia que aquele jovem ficou muito triste, porque ele tinha muitas posses. Jesus estava mostrando para aquele rapaz: olha, você está cumprindo toda a lei, mas você não está cumprindo a primeira lei. Qual que é? Não terás outros deuses diante de mim. E nós temos mania, igreja, de ficar criticando os católicos, porque eles adoram imagens, mas os evangélicos também, muitas vezes, são idólatras. Nós evangélicos também temos certos ranços que precisamos corrigir, porque um outro Deus não é apenas através de uma imagem. O dinheiro pode virar um Deus na sua vida. O trabalho pode virar um Deus na sua vida. A roupa, o carro pode virar um Deus nas nossas vidas. E aquele jovem, por mais que ele achava que seguia todo o mandamento, ele não seguia o primeiro e principal mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Porque quando Jesus lhe propôs: então você vai pegar a sua riqueza, vai distribuir aos pobres, isso fez mostrar que o coração daquele jovem era um coração que estava no dinheiro, era um coração que estava nas suas posses. O projeto de Deus, o projeto do reino de Deus é um projeto radical. Nós precisamos, igreja, muitas vezes abdicar de muitas coisas nas nossas vidas, para que a gente possa seguir a Jesus. Eu estava lembrando, eu marquei aqui algo que você pode prestar muita atenção. O dinheiro era o Deus daquele jovem, impedindo de assumir um compromisso com Deus. Aquele dinheiro todo, aquela riqueza toda, estava impedindo aquele jovem de ter um compromisso com Deus. Hoje eu não posso porque eu tenho faculdade. Hoje eu não posso porque eu comprei uma casa na praia. Hoje eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Hoje eu não posso porque eu tenho arroz na panela para fazer. Hoje eu não posso porque eu tenho prova. Hoje eu não posso porque eu tenho que ir ao açougue. Igreja, eu estou usando uma linguagem muito simples,
Mas entenda o profundo de Deus. Quantas coisas têm nos impedido de ter um compromisso com Deus? Cristianismo sem compromisso com Deus não é cristianismo. Eu poderia aqui simplesmente nessa noite, aproveitar que a igreja está bem cheia, simplesmente eu poderia falar para vocês: quem quer ser abençoado hoje? Olha, hoje Deus está te dando isso, Deus está te declarando isso. Eu poderia, igreja, fazer isso, mas eu estaria também comprometendo a essência da palavra de Deus, que é o compromisso nosso com Deus. Então aquele jovem, quando ele teve que deixar toda a sua riqueza para seguir a Jesus, ele ficou triste. Podemos dizer assim que ele ficou desiludido, porque o coração dele estava no Deus chamado Deus Mamon, o Deus do dinheiro e o Deus da riqueza. O que hoje tem impedido você de ter um compromisso com Deus? Se você foi abençoado por Deus, de ter a oportunidade de fazer uma faculdade, amém. Mas isso não pode ser mais impedimento de você estar na presença de Deus. Se você teve a oportunidade de ter uma casa na praia, de ter uma casa no campo, amém. Amém. Não é pecado não, irmão. Fique à vontade. Se você tiver condições, pode comprar a sua casa na praia, a casa de campo. Mas isso não pode se transformar numa barreira para que você tenha um compromisso sério com Deus. E esse é o grande problema, porque nós criamos tantos compromissos com outras coisas e esquecemos o nosso compromisso com Deus. A proposta de Jesus é uma proposta radical. Aquele que quer seguir a Jesus tem que abdicar daquilo que está lhe aprisionando. Vida cristã sem renúncia, sem abdicação, não é vida cristã. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando no nosso coração. O Espírito Santo de Deus possa estar incomodando cada um de nós. Se você não tem certeza da sua vida eterna, peça ao Senhor Jesus hoje: Senhor, eu quero lhe confessar como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu quero ter uma experiência de confiança no Teu nome. Quando nós batizamos, eu gosto muito de, no ritual do batismo, pedir para que os batizandos falem: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E os que serão batizados daqui a um tempinho vão falar isso também: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Esse é o livro da vida eterna. Esse é o livro daqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. O nome está lá. O nome está lá. Às vezes nós estamos preocupados com o nosso nome, se surgiu, se está lá no edital de convocação, né? Se está lá no diário oficial, se meu nome apareceu lá, e esquecemos de pensar: será que o meu nome já está escrito no livro da vida? Será que o meu nome já está lá, escrito pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado desse mundo? A conversão, irmão e irmã, é uma conversão que extrapola os limites desse tempo. A conversão, ela vai de encontro com cada área da nossa vida. Jesus
para finalizarmos, eu acredito que Jesus tenha ficado também muito triste com o diálogo. Aquele jovem estava indo muito bem, né, Didi? Queria a vida eterna, mas quando teve que tomar o grande passo, a grande decisão, recuou. E nesses 18 anos de ministério e 41 anos de igreja, eu tenho visto muitas pessoas recuarem, de dar um passo para trás. Porque quando Jesus vem e faz aquela proposta radical: filho, você quer me seguir? Filha, você quer me seguir mesmo? Então abdica de tudo isso que está na sua vida. Então a pessoa dá um passo para trás, porque não quer um compromisso com Deus. Se você está assim nessa noite, nessa situação, jovem, adolescente, quem quer que seja, dê um passo para frente, nunca um passo para trás, dê um passo para frente, e você possa falar: Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, eu quero te seguir. Antigamente nós cantávamos aquele corinho, aquela música que dizia assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, ser fiel. Jesus Cristo voltará, e com Ele eu sei que vou. Ele é o Rei, meu Pai amado, para mim nunca falhou. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse mundo está dando muitas coroas, e temos usado dessas coroas, mas a verdadeira coroa é a coroa dada por Jesus. E lá no céu você vai receber uma pedrinha, e nessa pedrinha vai estar escrito um novo nome. Nessa pedrinha vai estar um novo nome, porque esse nosso nome aqui é corruptível, mas quando nós nos vestirmos de incorruptibilidade, você receberá uma pedrinha com um novo nome, e você vai receber a coroa. Não uma coroa de méritos, não as medalhas, né, Silvia, que os alunos gostam tanto, né? Como gostam de medalhinhas. Mas nós vamos receber a coroa da vida, a coroa da vida, a coroa da eternidade, lapidada pelo nosso Senhor, lapidada pelo nosso Senhor, com o mais puro, a mais pura pedra preciosa, o mais puro ouro. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero encerrar contando uma rápida experiência. Cláudia vai se lembrar. Em uma das igrejas que nós passamos, uma professora aceitou a Jesus, Mercedes, uma mulher muito culta, professora de língua portuguesa, estava com um câncer,
Eu nunca me esqueço quando ela disse assim, que ela foi ao médico, e o médico olhou para a cara dela, deu uma risada e disse: mas a senhora ainda está viva? E quando ela foi se batizar, ela já tinha perdido praticamente todos os movimentos, e ela queria muita água para ser batizada. Então nós não tínhamos condições de batizá-la por imersão. Ela não tinha movimentos, quase. Com muita dificuldade, andava alguém. E o irmão, já falecido também, um peruano: pastor, temos que dar um jeito. Irmã Mercedes precisa ser batizada. Ela quer muita água. Então, ele aproveitou uma das janelas da igreja, ele aqueceu um tambor de água, pôs um cano, um chuveiro, forramos o templo com plástico, ela colocou veste branca, e foi o batismo mais diferente que eu fiz. Mercedes, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O irmão abriu a torneira e a água, e ela tomava um banho mesmo. Tomava um banho. Passou pouquíssimos meses, ela veio a falecer. Ela fazia o mestrado dela na cama dela. Na cama dela. Foi a última experiência, ou as últimas experiências dela. E um tempo atrás, o marido tinha se suicidado na sala da casa dela, porque o marido estava cego, diabético, e acabou dando um fim na própria vida dentro da sala dela. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aceitar a Cristo é muito fácil. Permanecer em Cristo, difícil. Permanecer em Cristo é difícil. Um aluno meu foi batizado há uns meses atrás. Vi lá até no Facebook ele já dando testemunho. E teu irmão, como ele está lá na igreja? Ah, professor, já se afastou. Eu também já estou de boa. Aceitar a Cristo é fácil. Permanecer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pai, como é agradável, como é bom cultuarmos o teu nome. Senhor, dá-nos uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos na tua presença. Senhor, destrói os inimigos que tentam se levantar contra nós. Senhor, mas endireita os nossos passos, as nossas veredas, os nossos caminhos, Senhor. E que essa alegria, Pai, ela permaneça no nosso coração, mesmo diante das situações mais adversas. Nós queremos ser esse povo feliz, Pai. Que a bênção de Deus Pai, o amor revelado em Jesus Cristo, a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo, guarde o vosso coração e mente, hoje e para todos sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Uma ótima semana a todos.